show de bola matemática. E hoje nós vamos dar continuidade aí sobre semelhanças de triângulos, né? Tratando hoje de uns exercícios um pouco mais complexos, tá? Aqueles exercícios que puxam um pouquinho mais alguns detalhes. O que nós temos aqui? Nós temos dois triângulos. Seria esse triângulo aqui, que eu vou chamar de triângulo 1, e o triângulo grandão, que eu vou chamar de triângulo 2. Tudo bem? E eu tenho que nesse triângulo 1 aqui, esse ângulo é igual a esse ângulo no triângulo 2. Tá? O que acontece? Eu tenho aqui dois triângulos, sendo que esse triângulo 1 está dentro do triângulo 2. Tá? Ou seja, esse ângulo aqui, ele tanto faz parte do triângulo grande, que é o triângulo 2, quanto do triângulo 1. Então, esse é o meu novo ângulo aqui, que ele está em comum para os dois. Tá? Então, nesse caso, quando eu tenho um triângulo dentro do outro, eu vou ter sempre um ângulo que ele faz parte de dois triângulos. Tá? Nesse caso aqui, é esse ângulo aqui. Então, esse ângulo faz parte do triângulo 1 e faz parte do triângulo 2. O que me resta agora? Nesse triângulo 1, me resta esse ângulo aqui, que eu coloquei dois traços, e no triângulo 2, esse ângulo aqui. Tudo bem? Colocados os ângulos, e agora nós vamos pegar os valores que estão em frente de cada ângulo, colocando um valor em cima do outro. Tá? No caso do alfa, no triângulo 1, nós temos o 8 centímetros. No triângulo 2, o alfa está apontado para esse lado daqui, tá? Lembrando que o triângulo 2 é esse lado grandão e o triângulo 1 são esses lados pequenininhos. Nesse caso, esse lado daqui seria esse 2 centímetros e o y, tá? Então, é a soma de 2 mais y. Vou pegar agora um tracinho. Esse um tracinho aqui no meu triângulo 1, ele está apontado para o 3. No triângulo 2, ele está apontado para esse valor de fora, que é o 6. E agora resta quem? No triângulo pequeno, o y. Tá? E no triângulo grande, falta esse lado, que seria o quê? Esse pedaço mais esse. Tá? Então, seria x mais 8. E agora é multiplicar cruzado com os valores que nós temos, tá? Lembrando, se vocês quiserem simplificar essa fração aqui, eu posso dividir por 3, tá? Os dois lados, que fica valendo 1 sobre 2. Então, esse meu novo valor fica 1 sobre 2, que fica mais fácil de vocês fazerem a conta, tá? E eu vou multiplicar cruzado, começando sempre com a letra, tá bom? 1 vezes 2 dá 2, mais, que eu tenho que fazer uma distributiva, tá? 1 vezes y, 2 vezes o 8, 16, tá? E eu vou fazer letra para um lado e número para o outro. Então, y vai ser igual a 16 menos 2, y é igual a 14 centímetros. Achei o valor do y. Vou calcular o valor do x, fazendo da mesma maneira, tá? Multiplicando cruzado. Só que agora, o que eu tenho? Eu tenho o x e o y. Eu tenho duas letras aqui. Então agora, antes de multiplicar, eu vou substituir esse y pelo valor que eu já tinha achado aqui, que no caso aqui vale 14. E agora sim eu vou multiplicar cruzado, tá? 1 vezes x, x. 1 vezes o 8, 8. É igual. 2 vezes o 14 vai dar 28. Faço letra para um lado, número para o outro. X é igual a 28 menos 8. Troca de lado, troca de sinal. X é igual a 20 centímetros. Tudo bem?
Então, achei o valor do x e do y. Vamos ao segundo exercício. Nesse caso, pessoal, aí já começa a complicar mais ainda. Por quê? Se no primeiro exercício nós tínhamos dois triângulos, nesse segundo exercício nós temos 3 triângulos. Tá? Seria esse triângulo aqui, esse triângulo aqui e o triângulo grandão. Tá? Então nós temos 3 triângulos aí e nós temos que achar a semelhança de 2 triângulos desse. Bem, como eu falei para vocês, como nós temos um triângulo dentro do outro, nós temos sempre um ângulo que é comum para os dois. Pense no seguinte, esse ângulo aqui, ele poderia estar dentro de 2 triângulos ao mesmo tempo? Se eu colocasse esse ângulo aqui como comum, ele estaria contemplando. Se eu escolhesse esse ângulo aqui, ele poderia estar contemplando 2 triângulos ao mesmo tempo? Não. Esse ângulo aqui sim, né, poderia estar para esse triângulo e o triângulo grandão. Porém, eu já disse que esse ângulo é igual a esse. Logo, esse ângulo não é comum para os dois. Então, o que me resta? Me resta esse ângulo de cima. Esse ângulo de cima, ele vai estar apontado para esse triângulo pequeno aqui, que é o 6, 8 e 9, e está apontado para o triângulo grandão, que seria esse valor, esse e esse. Tá? Então, eu encontrei o valor, o ângulo que é comum para os 2 triângulos. Tá? Então, eu tenho que esse triângulo aqui, vou pintar para vocês aqui de azul. Esse triângulo azul está dentro do triângulo roxo. Tá? Bem, se eu tenho esse ângulo que é comum para os dois e esse é igual a esse, me resta quem do triângulo pequeno, esse triângulo azul? Esse ângulo aqui, que eu chamei de 3 tracinhos. Então eu já tenho, ó, no triângulo pequeno, um ângulo, 2 e 3. No triângulo grande eu tenho 1, o 2, falta encontrar o outro, que seria quem? Esse ângulo aqui, que seria o ângulo maior, tá? Que eu chamei de 3. Bem, achados os ângulos, nós vamos fazer como nós fizemos no primeiro exercício, que é encontrar os valores que estão de frente para os mesmos ângulos e colocar um em cima do outro, tá? Chamei esse triângulo pequeno de 1 e o triângulo grandão de 2, tá? Vamos a um tracinho. Um tracinho no pequeno está apontado para o 6. Um tracinho no grande está apontado para o 8. 2 tracinhos no pequeno está apontado para o 9. E 2 tracinhos no grande está apontado para o X. Falta encontrar agora 3 tracinhos no pequeno, o 8. 3 tracinhos no grande seria esse lado todo aqui, que seria quem? Y mais 6. Lembrando que a parte de fora é o somatório das 2 partes, tá? E agora eu vou multiplicar cruzado. Teria como simplificar isso aqui? Poderia, por 2. Se você simplificar esses 2 valores por 2, eu tenho aqui 3 quartos, tá? E agora, esse novo valor aqui, eu vou multiplicar cruzado. Lembrando que a ideia de simplificar, pessoal, não é obrigatório, tá? Vocês fazem só para facilitar a conta de vocês. 3 vezes x dá 3x. 4 vezes o 9 vai dar 36. Estou multiplicando cruzado. Logo, meu x é igual a 36 dividido por 3, x é igual a 12. Achei o valor do x, vou para o valor do y. Vou utilizar esse mesmo valor e vou multiplicar cruzado com esse, tá? Começando sempre com a letra. 3 vezes y, 3y, mais. Então, sempre que eu tenho 2 valores, eu tenho que fazer distributiva. 3 vezes 6,
18 é igual 4 vezes o 8, 32. Faço letra para um lado, número para o outro. 3y é igual a 32 menos 18. 3y é igual a 32 menos 18 dá 14. 14 dividido por 3. Logo, meu y, como o denominador ele é o 3 e o 14 não é divisível por 3, vai dar uma dízima, tá? Pode parar aqui na fração. Vamos ao terceiro exercício, tá? Mais uma vez, 3 triângulos, tá? Então eu tenho esse triângulo e o triângulo grandão, tá? Então eu tenho 3 triângulos, um dentro do outro, e nós temos que encontrar um ângulo em comum. Já digo para vocês, toda vez que nós temos 3 triângulos, esse ângulo comum é sempre os ângulos da ponta, tá? Então, nesse caso aqui, como esse beta é igual a esse beta aqui, o que me sobra como ângulo comum para os triângulos seria essa ponta aqui, tá? Então, eu tenho esse ângulo aqui apontado para esse triângulo pequenininho e apontado para o triângulo grandão, onde nós temos 2 triângulos que são semelhantes um com o outro, tá? Então aqui, se eu tenho esse ângulo aqui, que é comum para os dois, e esse que é igual a esse, me resta esse daqui e no triângulo grande, esse daqui. Tudo bem? E agora nós vamos colocar um valor sobre o outro, tá? Então vamos começar aqui com um tracinho. No pequeno eu tenho y. Um tracinho no grande eu tenho 16. Beta no pequeno eu tenho x. Beta no grande eu tenho 8. 2 tracinhos no pequeno eu tenho 8. 2 tracinhos no grande eu tenho 20. Tudo bem? Então eu coloquei os valores do pequeno e do grande, chamei esse triângulo aqui de 1, esse triângulo grandão de 2, e agora eu vou fazer a multiplicação cruzada, tá? Vou simplificar essa fração para facilitar as contas por 4. Dividindo por 4, eu tenho 2 quintos, tá? E agora eu vou multiplicar cruzado. Vou começar com o valor do x. 5 vezes x dá 5x. 2 vezes o 8 vai dar 16. Logo, meu x vai ser 16 dividido por 5. X é igual a 3,2 centímetros. Achei o valor do x, vou calcular o valor do y. Da mesma maneira, tá? 5 vezes y, 5y é igual a 2 vezes 16, que vai dar 32. Logo, meu y vai ser 32 dividido por 5. 32 dividido por 5 vai dar 6,4. Beleza? Então, meu y vale 6,4. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês estão vendo, são exercícios diferentes, mas a maneira de se fazer é sempre a mesma. Encontrar os ângulos que são iguais nos 2 triângulos, colocar os valores que estão de frente para esses ângulos que são iguais e multiplicar cruzado. Independente da figura, independente do desenho, o passo a passo é sempre o mesmo. Espero que tenham sanado essa dúvida de vocês sobre semelhanças de triângulos. Vejam e revejam, pausem o vídeo, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, acionar o sino de notificação para mais vídeos do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera!